dia, meu amigo e minha amiga. Novamente chegou a segunda-feira, mais um dia abençoado, mais uma semana abençoada para todos nós. Que bom poder estar com você aqui no nosso devocional de fé. Esse momento que a gente dá uma paradinha no dia para ouvir a palavra de Deus, para meditar na Bíblia. Quem não me conhece, eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger, falo aqui da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Sei que nós temos amigos que nos ouvem aí de diversos lugares do Brasil e até de outros lugares, né? Tem amigos que estão fora do Brasil e que nos ouvem aí. Que legal a gente poder estar junto pelos grupos do WhatsApp, também pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Amazon Music, tantas plataformas que nós estamos hoje aí inseridos. Você é nosso convidado a compartilhar sempre, a enviar para os seus amigos. Queridos amigos, nós temos falado nos últimos dias, conversamos um pouquinho ontem, inclusive, sobre de que forma o Espírito Santo, ele governa a igreja e ele move homens e mulheres para fazer a vontade de Deus. E ele que tem sustentado a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja ainda existe hoje, 2022 anos depois do nascimento de Cristo, se a igreja ainda existe hoje depois de passar por tantas perseguições e também por tantos enganos, tantos erros no caminho, se a igreja ainda existe e ela cresce como cresce hoje, é porque o Espírito Santo não abandonou a igreja, é porque o Espírito Santo permanece sobre a terra falando com a humanidade. O Espírito Santo segue investindo nos nossos corações, investindo na humanidade. E nós vimos ontem um pouquinho sobre a história de Estevão. Estevão foi um dos homens separados para levar alimento na casa dos necessitados da igreja. Mas ele não se limitou a isso, guiado pelo Espírito Santo. Ele orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Ele anunciava a palavra de Deus e ele era sábio. Guiado pelo Espírito Santo, ele tinha sabedoria para anunciar Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Estevão estava preocupado com as coisas eternas e não com as coisas passageiras. Ele não se importava em ter um cargo na igreja ou não ter. Ele não estava preocupado que ele não era um dos apóstolos. Ele estava preocupado em servir a Deus. Guiado pelo Espírito Santo, Estevão fazia diferença. E Estevão era um desses homens que foi escolhido. E o que nós vamos ver é que Estevão acaba se tornando o primeiro mártir da igreja. O que significa isso? Estevão foi morto pelos judeus que não aceitaram a pregação do evangelho. Ele pregava, e eles então inventaram mentiras contra ele e o apedrejaram. Você vai ver que na hora que Estevão estava morrendo, ele imitou Jesus, Ele não ficou olhando para os erros dos homens, mas ele olhou para o alto e ele viu Jesus assentado à direita do Pai. Então ele se ajoelhou, diz em Atos 7:60, se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com estas palavras adormeceu. Ele foi apedrejado. Enquanto estava sendo apedrejado, ele orava pelas pessoas que o apedrejavam. Esse é um dos frutos do Espírito, é amor. O amor é fruto do Espírito Santo, mesmo por aqueles que te perseguem. Deus ama as pessoas. E um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo é um homem e uma mulher que ama as pessoas. E aqui nós vemos daí no capítulo 8 algo que aconteceu. Atos 8:1 diz que Saulo, aquele que depois vai se converter, vai virar Paulo, consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja
entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os, prendia-os no cárcere. Entretanto, os que foram dispersos, espalhados, iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Olha o que acontece, queridos. A igreja cristã estava praticamente toda nessa época em Jerusalém. Você lembra? Os discípulos receberam o Espírito Santo, o Pentecostes, em Jerusalém. Daí nós temos eles pregando e 3.000 pessoas se convertem em Jerusalém. Depois nós temos a cura do coxo na porta do templo e mais uma multidão se converte no templo em Jerusalém. Nós vemos a igreja com os diáconos sendo levantados e a pregação do evangelho forte em Jerusalém. Em Jerusalém estavam os 12 apóstolos, em Jerusalém aconteciam os milagres, em Jerusalém estava o templo e todo mundo estava em Jerusalém. Dividiam seus bens entre si, havia abundância, havia perdão, havia alegria, estava tudo bem e a igreja crescia em Jerusalém. Mas a igreja não fazia missões para fora de Jerusalém. Muito poucas missões. Então vem a perseguição. Como nós lemos aqui, começa a perseguir os cristãos e Saulo começa a assolar as casas. Então os cristãos começam a fugir de Jerusalém. Vão para o interior, vão para outras cidades, vão para outras regiões. E aquilo que parecia uma maldição, um problema, a igreja foi bagunçada, a igreja se espalhou, na verdade virou uma bênção. Porque por onde os cristãos iam, ao invés de ficarem com raiva de Deus, de questionarem, por que eu estou passando por perseguição se eu sou um cristão, vou largar a fé? Não. Os cristãos, no meio da perseguição, levavam mais ainda a palavra de Deus a outras pessoas. Os cristãos, no meio da perseguição, levavam amor, levavam perdão, levavam a palavra de Deus. Como nós lemos aqui, eles foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Você, quando passa por dificuldades na sua vida, qual é a sua atitude? Você fica brabo com Deus, questiona a sua fé, para de ir à igreja por um tempo, fica reclamando, ou você entende que essa dificuldade talvez seja uma oportunidade para você servir mais ainda a Deus? Para testificar e glorificar a Ele no meio da dificuldade. Você já pensou que talvez essa dificuldade seja um ataque do inimigo que não quer que você sirva ao Senhor? E que a melhor resposta para a tribulação seja você fazer mais ainda aquilo que o diabo quer que você pare de fazer, que é anunciar o nome de Jesus? Quem sabe no meio da tribulação é que Deus quer usar você mais poderosamente ainda. Nós temos um amigo muito querido chamado Madjer. Ele certamente está ouvindo esse devocional. É um dos meninos que está no meu grupo de discipulado. É um jovem aqui da igreja. Um rapaz muito precioso. E alguns anos atrás ele passou por vários problemas de saúde. E parecia assim, nossa, uma avalanche, né? Quando parava um problema vinha outro e por fim, ele servindo a Deus na igreja, teve uma vida inteira de piedade, de santidade, tudo. Por fim, lhe surge um câncer. E um câncer que os médicos dizem ser avassalador. O que acontece? Um menino cristão, um jovem cristão, está lá no hospital, fazendo quimioterapia. E o que ele faz? Ele começa a pregar o evangelho para os seus colegas de quarto, para os seus enfermeiros. Ele inclusive escreve um testemunho, uma palavra de testemunho, pendurada ali, aonde a químio ia entrando na sua veia. Ele acreditava que aquilo tudo não era o fim, mas acreditava principalmente que era uma oportunidade de atingir pessoas que estavam lá dentro do hospital sem esperança. Resultado, o nosso amigo não apenas foi curado, mas ele ajudou muitas pessoas a receberem Jesus Cristo em seu coração. Então, queridos, a palavra de Deus ela é poderosa. Eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, não deixe as dificuldades abalar a sua fé. Dificuldades virão. E muitas vezes é o próprio inimigo querendo calar a sua fé, querendo calar o seu coração. A melhor resposta é você ir para cima do diabo, pregando mais ainda, anunciando o evangelho, orando pelas pessoas, enviando devocional, testemunhando o que Deus já fez na sua vida. Porque esse é o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria. Nossa, queridos, o Espírito Santo nos dá aquilo que humanamente é impossível. Você vai ver Pedro
adorando a Deus dentro da prisão, Paulo cantando dentro da prisão. Você vai ver que maravilha é estar na presença de Deus, queridos. Quando estamos na presença de Deus, mesmo os dias mais difíceis se tornam leves, porque nós sabemos que tudo vai passar, mas o que não passa é a eternidade que o Senhor tem para nós. É a paz, a alegria, a comunhão que temos com Ele. Essa nunca vai passar. O nosso Senhor habita em nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu peço que a Tua igreja seja cheia do Espírito Santo nesses dias. Um Espírito que não apenas é para um momento, para uma experiência passageira, para uma sensação humana, mas que é, Senhor, a Tua gloriosa presença no dia a dia. A Tua gloriosa presença, Senhor, nos guiando nas nossas decisões, nos dando sabedoria, discernimento, entendimento. Eu peço, bondoso Espírito de Deus, levanta a igreja com o coração intrépido, com o coração entregue nesses dias. Levanta esse homem, esta mulher, Senhor, para testemunhar de Ti, fazer o bem, Senhor, mesmo quando tudo está dando errado. Possamos saber que o Senhor continua no controle, que o Senhor é poderoso e que o Senhor nos chamou para testemunhar. Eu abençoo cada homem e mulher, aqueles que estão cansados, aqueles que estão fracos, aqueles que não sabem para onde ir nesses dias. Eu peço que o Espírito revele ao seu coração e abra os olhos do entendimento. Eu peço, bondoso Deus, em nome de Jesus, renova as forças da igreja, renova as forças deste homem, desta mulher, dá força, alegria, ânimo. Abençoa cada um de nós nesse dia, Pai, nessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e compartilhe o devocional. Amanhã estamos juntos, mais uma vez com a palavra de Deus.